Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao E2 Podcast, um projeto idealizado por mim, Everton Rodrigues Ribeiro. E a ideia aqui é trazer pessoas que têm experiência no esporte. E2 vem de esporte e educação, que é a minha experiência nessas duas áreas, desde a minha formação, passando pela época de atleta, de árbitro, de treinador, gestor e agora como pai de atleta. Então eu espero que todo esse conteúdo possa te ajudar de alguma forma. E o convidado de hoje é uma fera do esporte, é um cara conceituadíssimo no Brasil, com experiências aí em vários clubes, também de forma internacional. E é uma grande honra poder fazer essa troca com esse cara que virou meu amigo, que teremos alguns projetos juntos daqui para frente. E vocês não podem perder as histórias de Marcelinho Paulista, o cara. Marcelinho, obrigado pelo convite, parceiro, por disponibilizar um pouco do seu tempo para aceitar esse convite, esse desafio de estar participando comigo. Seja bem-vindo, parceiro. Obrigado, Everton. Poxa, falar sobre esporte, falar sobre educação, falar sobre futebol, né? São 52 anos dentro disso, né? Vivendo em várias vertentes desses caminhos aí, né? Do esporte, depois do futebol, educação, né? E tá tudo entrelaçado e tudo junto, né? As pessoas gostam às vezes de falar só do futebol, né? Sim. Mas os valores que tem dentro do esporte, dentro do futebol, isso aí é o que move, é o que me move a continuar tentando melhorar, aprendendo todos os dias. E prazer, obrigado você pelo convite. Tenho certeza que o nosso papo vai ser bem produtivo. Com certeza. Antes da gente continuar o nosso bate-papo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Também clique nos sininhos para as notificações, que a gente está postando conteúdos aí quase todos os dias, semanalmente, um novo episódio. Compartilhe esse podcast, esse canal com outras pessoas, que com certeza algumas das situações que nós iremos conversar aqui pode te ajudar de alguma forma. Marcelinho, a gente, nos bastidores, já fizemos algumas trocas, né? E geralmente os nossos encontros a gente tem que, vamos trabalhar, porque senão a gente vai ficar horas conversando. Perfeito. E eu acredito que o nosso podcast vai por esse caminho também. Marcelinho, com certeza tem muitas pessoas que já conhecem a sua trajetória dentro do esporte, porque você é uma referência, né? Foi um atleta de muito sucesso e também tem muito sucesso agora do outro lado, né? Fazendo um outro papel. Mas fala pra mim, Marcelinho, a gente sabe que você tem uma história muito bonita com o Corinthians. Cara, como é que foi se tornar atleta profissional de um dos maiores clubes do mundo, cara? Como é que foi isso pra você naquele momento ali? Ah, cara, é muito louco, né, falar sobre isso, porque saí da onde eu saí, de uma família humilde, de um pedreiro, de uma dona de casa, e você sair de um bairro distante de São Paulo, né, eu morava em Cotia, você atravessar São Paulo sem telefone, sem, né, Loucura, tomando né, cara? 6 conduções por dia para ir treinar, e a única coisa que se tinha era um sonho, né? Um sonho que naquele ambiente o qual eu cresci, aquilo ali era assim, fora da linha. Pouco provável, Um né? negócio pouquíssimo provável, né? Mas assim, o meu pai dentro da humildade, minha mãe dentro da humildade deles, o que eles fizeram foi apoiar dentro do que Aham. eles podiam. A gente Sim. não tinha dinheiro, eu tinha um dinheirinho ali para ir Contadinha, né? para pagar as passagens e ir treinar. Sempre fiz isso valer também. Eu estava conversando com os meninos agora esses dias aí e falando exatamente sobre isso para eles. Aquilo para mim era a minha prioridade do dia, né? Porque hoje existem muitas distrações, né? Fato, fato. E a minha distração era o futebol, né? Se eu não estava no clube, eu estava na rua, eu estava na escola, mas sempre o futebol envolvido. Então aquilo era assim, um sonho muito distante para eles, né? Para Sim, as outras sim, pessoas. E eu tenho muito cuidado quando eu vejo um jovem falando de sonho, né? Porque as sim. pessoas têm ah, a maneira como você fala do sonho do outro, cara, isso daí eu É tenho um loucura. cuidado imenso porque eu escutei muita coisa também, Sim, sim, sim. né? E totalmente normal, mas mantive a minha cabeça firme, aproveitei as oportunidades. Então comecei no Corinthians com 11 anos de idade Aham. e saí do Corinthians formado, casado, com filhos. Então assim, é um clube o qual eu tenho um respeito enorme, né?
por tudo, porque o Corinthians ele não me formou só como atleta. Eu vivi mais dentro do Exatamente. Corinthians do que na minha fora. casa. Sim. Então, o Corinthians tem assim, um valor absurdo na minha vida, né? E acho que o que a gente pode fazer hoje é retribuir isso, né? Ajudando o jovem, Legal. direcionando, apoiando, encorajando, né? Acho que essa é a palavra. A gente tem que encorajar muito essa juventude de hoje, Sim. porque é uma juventude que, apesar de ter muita informação, ela duvida muito. Precisa de um direcionamento, né, Marcelinho? Perfeito. Você falou num negócio que é muito interessante, né? Sobre os sonhos. E depois de todos os meus estudos, da minha experiência, né, dentro do esporte, da escola, que desencadeou todos esses projetos, né, esse livro que foi o norteador desse projeto do podcast, algumas definições, né, algumas clarezas foram ficando mais evidentes para mim depois que eu comecei a estudar. O sonho, Marcelinho, é um desejo, é algo que a gente idealiza e que pode vir a acontecer. Mas muitas vezes o sonho e o desejo, ele não está relacionado diretamente à exclusividade das minhas ações. Sim. Então vou te dar um exemplo. O meu sonho é jogar num time profissional quando eu for adulto. Esse é o meu sonho, é o desejo. E quais são os objetivos, né? O meu objetivo, que é, eu estou aqui, o estado atual, e o estado desejado é o meu sonho. Perfeito. Ser um jogador profissional de um time grande quando eu for adulto. E os objetivos é o que vai dar sustentação, a base para esse sonho. Então, assim, para eu chegar lá, eu preciso ser o melhor atleta que eu consigo ser. Isso só depende de mim. Então, eu vou precisar ter uma alimentação equilibrada, eu vou precisar ter um descanso apropriado, eu vou precisar treinar. Então, eu consigo ser a minha melhor versão. Então, eu conseguindo ser a minha melhor versão, Marcelinho, a probabilidade de eu conseguir alcançar o meu sonho, ela é maior. Por que eu falei de clareza? Muitos jovens não têm isso muito claro. Às vezes os sonhos e os desejos são desproporcionais às ações, às atitudes, aos comportamentos, aos valores de agora. E se a gente não passar um pouco dessa orientação, que é uma doença do século, tá? Eu tenho um sonho, não faço nada ou faço muito pouco para tentar chegar até esse sonho. E quando isso não acontece, eu me frustro. E aí, com isso, eu fico com ansiedade, com depressão. Você percebe a loucura que é isso? E quando a gente vê esses jovens que muitas vezes dentro do clube, né, ali com uma estrutura para se desenvolver como atleta, acabam se distraindo com outras coisas, perdem o foco, saem do caminho, não percebe que isso não está acontecendo, mas se frustra quando as coisas não dão certo. E aí coloca a culpa. Tem esquema, não tem empresário, o treinador não gosta de mim, estão de sacanagem comigo, mas nunca se coloca como protagonista da própria história. Então, isso que você falou é muito real com o que vem acontecendo hoje em dia, viu, parceiro? Everton, assim, eu acho que para mim, lá atrás, e muito de uma maneira muito instintiva, assim, de instinto mesmo, né? Eu sempre, desde jovem, me preocupei com aquilo que eu controlava. É isso. As coisas que eu controlo. Chegar no horário, no treino, eu controlo? Eu controlo. Pô, ser um cara dedicado, tentar fazer um pouco a mais do que os demais, para eu poder estar sempre crescendo, evoluindo, isso eu controlo. Eu interagir com meus amigos sobre as questões do jogo, isso é uma coisa que eu posso controlar, eu controlo. E entre outras. Sim. Outras. Então, assim, e isso eu trouxe para minha vida como atleta, e aí é quando eu acho que a gente começou falando aqui sobre valor, né? Sim, o valor sim. que está dentro do esporte. É isso. Os valores que estão dentro do esporte, eu levo para minha vida inteira. Passei muitas coisas para os meus filhos, mas é como eu digo, a minha vida ela continua, eu continuo focado naquilo que eu controlo. Eu tenho ali os meus objetivos, minhas metas, o meu sonho. Eu continuo, acho que o que nos impulsiona a buscar novas coisas é o sonho. Sim. É o desejo de você querer chegar lá. Isso, Porém, perfeito. Focado demais naquilo que eu controlo. É isso. Eu acho que a constância, sabe, são você fazer pequenos movimentos todos os dias
com aquela constância, com aquela eficiência, você vai chegar lá. E Marcelo, com a sua experiência, né, cara, como jogador, né, já jogou na Europa, já morou na Europa, trabalhando também com futebol, muitas vezes, né, a gente que agora está começando a ter um contato mais próximo, eu gosto muito de aprender, ô Marcelo, e quanto mais pessoas eu convivo, eu gosto muito dessas trocas, dessas resenhas, gostaria de fazer isso mais, mas o nosso tempo às vezes é escasso. E eu fico percebendo assim, cara, durante a minha carreira como atleta, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas assim que transformaram a minha vida, né? Que eu convidei para participar aqui do podcast, que vou convidar ainda. E eu valorizo muito isso porque foi a experiência dessas pessoas que ajudaram a aumentar, ampliar minha visão de mundo. Esses meninos que você atua, Marcelo, hoje em dia, lá no Água Santa, que é o clube que você está hoje. Esses caras, você tem a percepção, a sensibilidade. Esses meninos, eles têm ideia de quem foi o Marcelinho Paulista e o quanto que você poderia auxiliar de uma forma mais, assim, próxima e que eles, às vezes, muitas vezes, ignoram isso. Você tem essa percepção, Marcelo? Eu acho que isso é da juventude, né? Eu acho que o jovem hoje, ele tá muito preocupado com agora, né? Sim. Qual é a próxima que vem É aqui? Deixa eu isso. ver. É isso. E tudo bem, e tudo bem. Faz parte, né? Faz parte, né? E a gente também tem que se adaptar a Sim, esse mundo. sim. Porém, às vezes, em algumas trocas nossas, algumas viagens, a gente começa a bater papo, e eu brinco muito com eles, já que você tá com o celular, joga no Google. Legal, legal Joga no você Google. fazer isso. Então, assim, e aí quando eles começam a ver, Aí já tem então, uma visão diferente. é uma visão totalmente diferente, né? Eu brinco que na minha época eu fui um jogador bem mediano. Que é isso, Por Marcelinho? quê? Porque os caras que eu jogava, eles eram muito bons. Então aquilo sempre, assim, mexia comigo, cara, eu não posso vacilar, eu não posso... Se eu Cara, piscar, eu tenho que trabalhar mais que eles, porque naquele momento, né, a técnica era o sim, referencial. era o que prevalecia. Hoje, o atleta, hoje o jogador de futebol ele tem que ser atleta, Exatamente. né? Então, assim, é uma coisa que quando eu troco com eles e quando a gente começa a falar, né, assim, eles param assim e falam assim, às vezes você vê eles comentando isso, cara, isso, aquilo, porque é uma história grande de clube. Sim. Eu passei por seleção de base, fui campeão sul-americano, fui campeão mundial de júnior, campeão de torneios com a seleção brasileira, depois fui campeão pré-olímpico, medalha de bronze em Atlanta com a seleção. Então, assim, cara, é um histórico Absurdo, enorme, absurdo. enorme, enorme. Que às vezes eu brinco com alguns amigos, ele fala, cara, se fosse isso hoje você seria milionário. Eu falei, não sei, cara. Eu acho que eu sou um cara rico. Eu sou um Sim, cara muito sim, rico. sim, Por quê? sim. Eu sou casado há 30 anos com a mesma mulher, que é o eixo, Que né, legal, da cara. minha família. Sim, sim. Érica, beijo, minha parceira. Olha que declaração, hein, Érica? Minha parceira e assim, então eu sou um cara, me deu 2 filhos, os quais aí sim ela foi ela foi quem norteou essa educação, Sim. porque eu sempre viajando, eu Sempre sempre correndo, né? correndo para tudo quanto é lado, e ela, além de cuidar dos filhos, ela foi buscar o caminho dela também. Tem Legal. duas formações, né? Formada em moda, hoje formada, é advogada, Que né? orgulho, É cara. concursada, enfim. Todo mundo sempre na correria, sempre Sim, buscando. Então, assim, são épocas bem, bem diferentes. E quando eu falo que eu sou um cara rico, eu sou um cara rico por isso. exatamente. Porque eu construí uma família, uma parceira que anda junto, e o legal, e assim, você é pai também, e a gente, é claro, os filhos vão ficando, a gente vai ficando mais velho e os filhos também. Sim. Mas quando os filhos passam a começar a constituir as próprias famílias, e você vê eles querendo estar com você, você fala, opa, Alguma negócio, coisa, eu fiz alguma certo, coisa né, certa cara? a gente fez. Sensacional. Então, assim, óbvio, nós temos, ser pai é um privilégio, Sim, é você doar o tempo todo sem esperar nada, essa é a função, né, dos sim, pais, e a gente tem os nossos compromissos, hoje os dois estão formados, seguindo as suas carreiras, porém vão continuar sendo filhos, né, a nossa preocupação exatamente. continua. Mas voltando, então assim,
quando a gente tava, como eu estava falando ali, quando você começa a falar do currículo e das vivências, cara, foram coisas muito importantes, mas que ainda, quando você conversa com o jovem, ele está muito de olho no que está acontecendo agora. Agora. E isso talvez, não, isso com certeza é um problema um pouco do brasileiro, Sem né? dúvida. Porque o brasileiro, parece que ele tem uma dificuldade muito grande em valorizar aquilo que é Isso nosso. é fato, isso é fato. Isso é fato, Aquilo que Marcelo. nosso. Acho que o futebol me proporcionou morar em alguns países. Morei em 4 ou 5 países. E assim, eu não troco o Brasil por nada. Pois é, parceiro. Por Pois nada. Sabe? E morei na Grécia, morei na Espanha, Você é morei em louco. Portugal. E assim, morando em Lugares legais, né, cara? tops, né? Aham. Mas, cara, o Brasil, cara, o calor, as pessoas, o quanto que a gente tenta incluir, Sim, né? sim, sim. Eu acho que o Brasil É muito talvez agregador, né? agregador. E eu não troco o nosso país por nada. Porém, hoje a gente vê muitos jovens, eles curtindo, eles acompanhando ídolos de fora. Pois é, cara. E os nossos caras que estão aqui, Pois é, Marcelinho. né? Então, assim, mas a gente vai convivendo com isso. E o principal, né? Eu acho que, como educador, né? Sim, Dentro da minha formação de atleta, depois me formei em educação física, pós-graduei em treinamento, enfim, fui buscar um caminho sim, que pudesse realmente chancelar tudo aquilo que eu vivi. sim. Porque isso é importante também, Ah, com né? certeza. E assim, eu te perguntei isso, Marcelinho, porque assim, eu sou um eterno curioso e um eterno insatisfeito. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais cursos eu faço, mais eu descubro que eu não sei nada. O tamanho das coisas que eu desconheço é muito maior do que as coisas que eu conheço. E eu admiro muito as pessoas que sabem, né, que têm outras vivências, outras experiências, e eu valorizo demais essas trocas. E eu sinto isso nos jovens, né, cara? O tempo que se perde, né, com um aparelho desse, que assim, tá aqui na mesa, é um recurso de trabalho, me dá um norte, mas eu não troco esse contato, Marcelinho, por conta do celular de jeito nenhum. E eu vejo que você tem tanta bagagem, tanta experiência, tanto conhecimento para passar para esses meninos e que eles acham que eles não têm noção com quem eles estão lidando e o que eles poderiam aprender com você. Mas espero que eles acordem e aprendam isso. E Marcelo, ainda seguindo nessa linha, é, você é uma pessoa espetacular, foi um atleta de muito destaque. E assim, é humilde, não foi um bom jogador. Foi sim, foi um bom jogador. Teve uma carreira de muito sucesso como atleta e também vem fazendo um trabalho brilhante aí desse outro lado. Como é que foi essa transição, Marcelinho? Como é que foi essa decisão, cara? Vou parar, pararam comigo, vou fazer outra coisa, é isso aqui que eu quero fazer. Como que foi esse momento pra você, cara? Eu acho que eu sempre fui um cara muito focado, né? E eu sempre precisei muito do meu corpo. Muito, muito, muito. Eu fui um cara que, talvez, né? Eu não gosto muito de falar do si, né? Eu Sim. vivi o que eu tinha para viver no futebol. Eu fui muito feliz fazendo o que eu Aham. fiz. Porém, hoje as tecnologias, a ciência, os treinos, Os tudo métodos também, né, cara? tudo hoje mudou. Evoluiu muito, né? Evoluiu muito. Então, assim, os atletas hoje, eles mesmos conseguem se cuidar, né? Através, óbvio, a maioria tem o seu staff, tudo. Sim, sim. Mas hoje a informação tá ali o tempo todo pra verdade. você. Então a gente ia muito Há um assim, clique, né, Marcelinho? a gente fazia muito assim, muito, pô, ó, vou fazer isso daqui, eu vou fazer um pouquinho mais ali e tal, mas sem uma orientação fidedigna, Sim. porque muitas vezes você tinha um preparador físico para 30 atletas. Todo mundo, né? Todo mundo. Então, assim, a informação ela era geral. Sim. Então, E a assim, gente sabe que a necessidade de cada um é diferente, né? Sim. Então, eu fui um cara que eu sempre precisei muito do meu corpo. E quando eu voltei da Espanha, que eu tava na Almeria, eu já tava começando a sentir um pouco. Entendi. E eu não tive nenhuma cirurgia grave. Sim, sim. Mas eu sentia que se eu continuasse naquilo ali, eu não iria conseguir entregar o que eu sempre entreguei. Entendi. E aí eu já comecei a pensar. Já quando eu nos tava próximos voltando, passos. já comecei a pensar. E aí quando eu morava no Rio de Janeiro na época. Aham.
Quando eu desci no Rio de Janeiro, o Gonçalves, o zagueiro da seleção Sim, brasileira, sim. ele estava num projeto na Estácio de Sá, na Universidade do Rio de Janeiro. Ele falou, cara, eu sou diretor agora de um projeto de futebol aqui, você não quer vir aqui me ajudar a coordenar? Legal. E você falou para mim um tempo atrás que você queria fazer faculdade. Eu falei, top. Vambora. Fui pra lá, eu trabalhava na universidade, coordenava o projeto de futebol e fazia faculdade. Que legal, Fiquei cara. 3 anos e meio, fiz a minha faculdade de educação. E ali eu fui me preparando e ainda jogava ainda pela universidade, fui jogando. Fui coordenando o projeto para os mais jovens. Isso com quantos anos, Marcelinho? 34 anos. Sim. Parei cedo. Sim. Parei cedo. E ainda eu tinha propostas para rodar, tinha coisas ainda que eu poderia tentar um pouco mais. Eu falei, não, eu vou parar e vou me preparar. E aí me formei, já iniciei minha pós-graduação, recebi um convite do Flamengo no Rio de Janeiro, que foi o primeiro clube que me abriu porta. Que legal. A minha formação toda foi para treinador. Sim. Fiquei no Flamengo quase 3 anos, aí depois fui para o Sendas, no Rio de Janeiro, que era o Brunório e o Thiago Escuro, que hoje tá no Mônaco. Sim. Passou pelo Red Bull. Me levaram para lá e eu fui para a equipe profissional. Fomos campeões da Copa Rio, deu acesso à Série D do Brasileiro para eles. Legal. Aí eu recebo a proposta do Corinthians, volto aqui pro Corinthians para gestão de base. Sim. 2, 3 anos também, aí passou uma gama de atletas, Marquinhos, Paris Saint-Germain, Uau. Malcom, Maicon, Arana, todos os atletas. Pô, só fera. Entre outros. Então assim, foi um período bem bom, interessante, né, e ter participado da formação desses atletas, porque isso é uma coisa que às vezes a gente escuta, eu dou risada, né? Quando fala, foi eu que descobri, ou foi eu que... Não. Nós temos participações. É isso. O Marcelinho tá aqui, trabalhou com esse atleta, veio o Everton, ele vai dar continuidade a esse trabalho. Então a gente Você contribuiu. Você contribui para a formação. É isso. Então assim, tive essa possibilidade de contribuir com a formação desses jovens. Mas essa transição, para mim, assim, ela foi natural. Foi natural. Que legal, eu não sofri. Né? E o principal é que poder estar com esses jovens, né? E depois você vê os caras começarem prosperando, a voar, né, cara? Cara, isso é muito legal. Não tem dinheiro que pagar isso, né, Marcelo? Isso é muito legal. E assim, e tem o lado contrário também, né? Eu sempre falo com os atletas, hoje no Água Santa no caso, né? Mas sempre falei minha vida inteira, que eu não tô ali para ser amigo. É verdade. Eu não tô ali para ser amigo. Sim. Eu tô ali para fazer com que ele melhore, com que ele produza mais, com que ele entregue o máximo possível, para ele ficar o mínimo possível comigo. Sim. Porque eu sou formação. A partir do momento que ele fica pouco tempo comigo, é porque ele já tá no profissional. Já vou. Então assim, cara, eu não vou falar o que você gosta. Sim. Entendeu? Eu não vou. Sim. Você vai ser cobrado, assim como eu sou cobrado, para que vocês entreguem melhor. Sim. Se a gente tiver de desenvolver uma amizade, okay. Maravilha. Se não tiver, vida que segue. Cada um vai ter que fazer a sua função. Então, assim, e ao mesmo tempo que você encontra esses caras, Marquinhos, Malcom, Arana, e a gente quando tá nesse mundo da bola, a gente tá sempre se esbarrando, você encontra uns caras também que não viraram. E esse verdade, é um lado, né, Marcelo? esse é um lado legal também. Sim. Porque você encontra cara que ele trabalha num banco, ou ele é um gestor, ou ele enfim. Você deu bem na vida, né? Como também você encontra o cara que tá de motoboy, que é digno pra caramba. Sim. Né? Mas deu as cabeçadas dele e tal, e às vezes a gente para, lembra que eu trabalhei com você, tal. Que legal, a gente começa a bater papo, o cara fala assim, poxa, cara, teve tanta informação boa ali, e eu infelizmente não peguei. Exato. É por isso que eu dei esse gancho. Será que esses meninos têm noção com quem que eles estão lidando? Porque assim, Marcelinho, você não precisa criar muita coisa. Né? Tem muita gente inteligente por aí. Existem alguns estudos que dizem assim, não precisa criar não, só copia o que os caras já fizeram, que deu certo, que aí a chance de você ter sucesso é muito grande, né? Então assim, não é que vai criar atalhos, que vai cortar caminho, não é isso, mas facilita demais, né? Porque a gente vai aprender, Marcelinho, e a gente coloca de 2 formas, né? Ou a gente aprende ouvindo conselhos, né? Mais leve, ou a gente aprende se ferrando, né?
E geralmente as pessoas procuram aprender, principalmente os jovens de hoje em dia, escolhem por esse caminho. Ah, eu sou malandro, eu sou autossuficiente, eu sei tudo porque os meus conhecimentos estão a um clique, e aí acaba escolhendo esse caminho aí, né? É. Então, quando a gente fala de esporte e educação, e você bem disse, Marcelo, os valores que esses atletas vivenciam desde sempre, que nós tivemos essa oportunidade, né? É claro que proporcionalmente de formas diferentes, você foi um jogador muito maior do que eu fui, mas eu gosto muito de frisar isso, né? O que eu aprendi na minha época de atleta, Marcelinho, quando eu era criança, ali no meio da adolescência, o que eu passei, né, treinando, vivenciando isso de várias formas, não tenho dúvidas nenhuma que me credenciou para me transformar na pessoa que eu sou hoje. Eu falo com propriedade de prática e de estudo. Se eu não tivesse sido atleta, eu não teria a mesma clareza de pensamento que eu tenho hoje. E quando eu ofereço isso para os meus filhos, Marcelo, a ideia é que eles se transformem em pessoas do bem, em cidadãos autônomos, né? Críticos, com suas responsabilidades, com seus deveres, com seus direitos. E o esporte é uma ferramenta muito poderosa para isso, né? Então esse projeto advém dessa situação. Só que muitas vezes, Marcelo, quando a gente vê esses meninos nas categorias de base de futebol, como você trabalha, o foco deles é: quero ser profissional, quero ganhar dinheiro, quero ser famoso. Mas isso é uma consequência, é uma probabilidade do que ele plantar agora, ele pode colher isso lá no futuro. E a minha próxima pergunta para você era, essa troca na verdade, né, uma pergunta. Você percebe que esses atletas aí, Marcelinho, entre 15 e 20 anos, eles estão levando isso a sério, né? Essa geração, eles estão realmente dedicados, concentrados em fazer acontecer? Ou você percebe que é meio que, vamos ver o que vai dar? É claro que existem exceções, mas na grande maioria, o que você observa? Cara, assim, é duro falar isso, porque essa conversa ela é diária com todos eles e com todas as categorias. Sim. Nós temos jovens esse ano de 13 a 20 anos. Uhum. E eu sempre falo o seguinte: se vocês estão aqui, envolvidos nesse processo da formação da base, seja ela em qual clube for, e estar ali não é a prioridade do dia dele, ele está no lugar errado. É isso. Se não é a prioridade do dia dele, ele está ali empolgado, focado, descansado, pronto para treinar. Eu quero estar aqui. Eu quero, exatamente, essa. Você falou sim, que eu falo sempre. Eu falo para eles ao contrário. Uhum. Vocês não são obrigados a estarem aqui. É isso. Para estar aqui, existem algumas regras, né? Nós temos que fornecer para vocês algumas informações e vocês têm que, através dessas informações, melhorar e nos entregar. Perfeito. Ponto. Perfeito. É uma troca justa. Justíssima. Só que vocês não são obrigados a estar aqui. Mas se estão... Agora, se estão, você vai ter que entregar. Então, assim, e é duro. Para mim, às vezes, eu tento sair muito... Às vezes, a gente não tem como, porque nós somos seres humanos. Sim. E às vezes você se acaba envolvendo em algumas situações dessas, onde o sentimento, onde... Envolve, né? Não tem jeito. Sabe, a sua preocupação com aquele jovem, porque a gente mora num país onde a questão social, né? Ela é difícil. Com certeza. Né? E desequilibrada, né? Demais, né? Desequilibrada, uns às vezes com uma condição lá em cima. Lá em cima e outros muito que lá não embaixo. tem nada, né? Tem o mínimo... Então, assim, a gente tem esse cuidado de olhar esse cara que, às vezes, que a gente sabe que ele foi prejudicado socialmente, tentar trazê-lo, tentar mostrar valor. Assim, muitas vezes ele tá desacreditado, acho que outra palavra que eu usei no começo aqui foi de encorajar esse jovem, né, para ele seguir. Então, assim, é duro falar isso, mas eu tenho falado bastante nesse último ano com os jovens a respeito disso, assim. Eles não, assim, claro que com algumas exceções, eu não vejo eles tratarem o que eles vivem com prioridade. Entendi. Eu concordo. Pelo que eu vejo, eu concordo com isso. E assim, e aí você tem várias vertentes, né, quando você está dentro de um clube. Porque às vezes você vê pai também, mas meu filho está aqui,
Ele já tá aqui há 2 anos. Ele perdeu 2 anos da vida dele aqui. Ah, meu Deus do céu. Já escutei isso. Ah, imagina. E aí e assim, se eu posso falar com o pai, um filho que pratica esporte e um esporte de alto rendimento, né? Nem que seja ele esteja iniciando Sim, para o alto rendimento. Eu posso garantir que esse jovem ele está preparado para o mundo. Pra qualquer coisa. Nenhuma competição, nenhum outro trabalho vai cobrar tanto dele quanto o alto rendimento. Perfeito, Na Marcelo. vida. Perfeito, Marcelo. Na vida, porque esse menino, ele chega, nós estamos falando de garotos, né? De 13 a 20 anos. Ele chega ali, ninguém às vezes vai perguntar para ele se ele dormiu bem, Não se ele não pergunta. dormiu, se ele comeu, né? Como é que ele chegou lá? Agora, quando ele chega ali, se ele não entregar, o cara já vai chamar ele após o treino, aconteceu alguma coisa, tá? Ó, preciso que você me entregue Sim, isso, tá? Sim. Qual empresa que ele vai ter ali o gerente ou o diretor que vai chegar imediatamente e vai cobrar o cara? Não, eles vão olhar dentro do gráfico dele lá no final do mês, Se não se cumpriu o ele resultado. cumpriu ou se ele não cumpriu. Mas nada é igual ao Eu esporte, concordo. porque o esporte ele é imediato. Concordo. Então, quer dizer, como é que um jovem que pratica esporte por 5, 6 anos, um esporte de alto rendimento, esse cara, ele não Tá perdeu, pronto. ele só ganhou. Sim. Ele só ganhou. Porque o que ele vai enfrentar para a vida dele, e eu encontro com alguns jovens, agora teve até um atleta que trabalhou comigo no São Bernardo, e ele decidiu parar com 20, 21 anos, rodou alguns clubes e tal. Sim. Hoje faz faculdade, acho que é TI na PUC, Aham. em Curitiba. O cara tá feliz da vida. É uma pessoa de sucesso, O cara né? tá feliz da vida. E eu conversando depois, até encontrei o pai. Sim. E eu tava falando com ele, falei assim, cara, teu filho tá preparado. Ele falou assim, Marcelo, pra ele tá tirando de letra aquilo ali. Claro. E Entendeu? Marcelo, para pra pensar, cara. Proporcionalmente falando, né? Eu lembro que alguns jogos que eu fiz, né? Você já tem ansiedade do próprio jogo, né? Eu joguei, né, no futsal, algumas vezes um Palmeiras e Corinthians, um Palmeiras e São Paulo, um Palmeiras e Santos, outros jogos importantes. Então, naturalmente, a gente já chegava para esses jogos com uma ansiedadezinha, né? Poxa, eu preciso me controlar ali para conseguir fazer o que a gente treinou durante a semana. E aí, dependendo Pô, tinha mais torcida, menos torcida. Algumas vezes tinha televisão ou rádio, era uma entrevista ali, enfim. E aí você tinha que, apesar de tudo isso, prestar atenção no padrão de jogo, nas jogadas ensaiadas, nas estratégias. E a bola tá vindo alta, tá baixa, tá rápida, eu vou dominar com o joelho, com a sola do pé, com o pé. Então, muitas coisas. E assim, o mais interessante, Marcelo, muito intensas acontecendo ao mesmo tempo, e eu tinha que tomar as decisões mais apropriadas, né? E às vezes as coisas aconteciam bem, aí o nosso cérebro reforçava, opa, vou continuar fazendo isso que está dando certo. E quando não funcionavam bem, o nosso cérebro registrava, eu preciso fazer algo diferente porque dessa vez não deu certo. Nada, nenhum emprego, Marcelo. E assim, é claro que eu não trabalhei em todas as profissões. Exigem tanto fisicamente e psicologicamente ao mesmo tempo. Nada. Então, por isso que os atletas são tão bem remunerados, porque o que esses caras passam é algo muito, muito maluco. Eu me recordo que quando eu parei de jogar, Marcelo, eu fiz um curso de oficial de arbitragem, fui apitar jogos de futsal, e apitando ali na várzea, né? Eu lembro que na várzea não tem policiamento, enfim. Foi o maior curso de gestão de pessoas que eu fiz na vida. E aí, decisão por pênaltis, um jogo no finalzinho, enfim. Aí eu me recordo que quando eu saí da arbitragem, eu fui trabalhar com gestão, um evento, estava acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E aí a diretora chegou pra mim, Everton, tá acontecendo isso. Aí veio um outro cara, aí eu, ok, isso aqui é a prioridade, ó. Nessa situação nós vamos fazer isso. Agora nós vamos... Aí foi norteando, né? Acabou o evento, ela falou, Everton, a gente tava aqui pressionadíssimo e você numa calma absurda, como é que você consegue isso? Eu falei, você acha que isso aqui foi pressão? Sério? Vai apitar uma final da várzea lá e você vai ver o que é pressão, que lá eu tô correndo risco de vida. Aqui, numa questão de trabalho, onde a gente precisa tomar uma decisão, numa sala com ar-condicionado, com várias pessoas, isso não é pressão, acho que você precisa
rever o seu conceito de pressão. Quando a gente fala isso, Marcelo, o esporte te oferece isso. Desde sempre, você pratica isso diariamente durante a sua formação. Você está pronto para qualquer área da vida. E muitas vezes os pais não têm essa paciência, né? Porque quer a tal da minutagem, que tem que jogar mais e que está 2 anos aqui, não está evoluindo. Não está evoluindo onde? Eu costumo dizer que no esporte a gente nunca perde. Ou a gente conquista aprendizados ou a gente conquista alguma coisa lá. E como que a gente... Eu quero saber a sua opinião. O que a gente precisa fazer, Marcelo, para conscientizar os treinadores, né, os dirigentes, os pais e até mesmo os próprios atletas de que eles podem se tornar jogador profissional. Mas para isso acontecer, eles precisam mudar um pouquinho de algumas condutas agora. Como que a gente consegue atingir isso, na sua opinião, parceiro? A sua pergunta, ela é bem complexa, né? Porque a gente, como todo e qualquer meio, nós temos bons e maus profissionais. Top, perfeito. Né? Então, assim, passa um pouco por isso também, Sim, né? sim. Do direcionamento. Como é que você Sim. está direcionando esse jovem? Né? Como eu te falei, acho que a palavra que eu mais uso e que eu mais falo com a garotada é eu encorajo. É isso. Sabe, assim, eu gosto de falar que durante a semana eu sou o cara mais chato que eles conhecem na vida. Você pode conversar com qualquer um. Você precisa cobrar, né, cara? Porque é o que eu falo pra eles, cara, a semana é onde a gente tem que cobrar, a gente tem que se falar, a gente tem que corrigir, a gente tem que melhorar. O dia do jogo, ninguém vai falar de vocês. Pelo menos perto de mim. Porque o dia do jogo, você vai errar, você vai levantar, você vai fazer de novo, e de novo, e de novo. E eu gosto de falar com eles, eu brinco muito com eles, ó. Tá com medinho? Vai com medinho mesmo. É isso aí. Porque eu tenho 50 anos dentro do esporte, do futebol, e eu vou para eu chego, agora vai começar o Campeonato Paulista agora em abril. Sim. Categoria de sub-13. Aqueles 15 minutos antes de começar o jogo, eu tenho as mesmas sensações que eu tinha como atleta. Imagino, Marcelo. Eu tenho borboleta na barriga, eu vou no banheiro, eu brinco com eles, já foram no banheiro? Porque eu já fui. Legal, cara. E você passar para eles que isso é normal... Isso é incrível, cara. Isso é, cara, assim, você olha no olho do cara e ele fala assim, isso é normal. Então eu tô mostrando pra eles. Então, quer dizer, um cara que disputou uma Olimpíada, é campeão do mundo tal, participou disso, jogou em grandes clubes. Tô sentindo isso agora. Se eu sinto, porque você... Não, você pode sentir. Isso não tem problema nenhum. A gente tem que passar esse degrau. Porque se você ficar negociando com esse degrau, você nunca vai conseguir pular ele. Isso que você falou é sensacional, Marcelo. E assim, pra você ter uma ideia, né? Esse friozinho na barriga, o que acontece? O nosso cérebro entende que aquele contexto vai exigir uma demanda maior de energia. Perfeito. Então ele produz adrenalina, que é o start dessa energia, e ela dispara isso para todo o corpo. E a energia é direcionada para as periferias do nosso corpo, que eu preciso de mais fluxo sanguíneo, de mais energia na perna e nos braços, ou para lutar ou para fugir. E essa baixa circulação no estômago gera o frio na barriga. Então isso, Marcelo, não é um nervosismo. Sim. É o teu cérebro te preparando para atender essa demanda. Só que, às vezes, essa confusão de conceitos faz alguns acharem, eu tô nervoso. Não, você está pronto. Você está sentindo isso, é porque você está... Seu corpo entendeu o recado. Olha, eu preciso estar pronto para isso. Mas isso é incrível, cara. Essa é a coisa mais, assim, que eu tenho... Esse último ano tem sido bastante interessante nesse sentido, com a troca com os menores. Legal. Porque o menor, ele tem a ansiedade do jogo, ele tem a ansiedade da perspectiva que ele tem para o jogo. Sim. Da perspectiva que ele sabe que os pais... Já estão gerando. Muitos pais já estão gerando. Então, quer dizer, e eu chego ali e falo para ele, cara, vamos lá e vamos jogar, né? É isso. Eu brinco muito com eles, eu falo assim, ó, sem medinho, nós vamos lá e vamos jogar. Legal. Errou, faz vamos parte. de novo. Errou, reage. Se o seu amigo errou, não adianta reclamar. Já reage por ele, porque daqui a pouco quem pode errar é você. É isso. Então, assim, quando você vai criando essas conexões com o jovem, e ele, eu passei por isso daqui, cara, ele acaba o jogo e ele fala assim, ó, o bicho de 7 cabeças que eu criei não é tão grande assim. Bicho, não é tão grande assim. Então, essa negociar com eles, isso é muito, muito enriquecedor. E assim, Marcelo, tá com medo
vai com medo mesmo. Isso é coragem. É isso. Isso é coragem. Isso é coragem. Isso é coragem. E aí- Eu tô com medinho, mas eu vou com medinho mesmo. Exatamente. Entendeu? O contrário é perigoso, né? Pô, assim, eu vou. Sim. Numa situação nova, Marcelinho, ninguém vai sem medo. É isso. Toda situação nova, É isso. exigente, você tem a Sim, poxa, um novo trabalho, exato, uma nova perspectiva, cara, e um assim, novo relacionamento. tudo isso. Tudo isso. Mas eu vou mesmo assim. Isso é coragem. Coragem. E você falou uma coisa que é fundamental. Dentro do esporte, Marcelinho, dentro dessas rotinas de treinamento, você passa a treinar isso. Você passa a treinar a sua mente para passar por esses momentos, que isso vai acontecer várias vezes. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu era um cara de ataque. E aí eu tinha dentro do time, eu sabia quem que era o marcador valente e o marcador. E assim, tinha momentos, é claro que eu gostaria de ir pra cima sempre do marcador menos valente, né? Marcador mais fofo, digamos assim. E eu, bravo, eu fugia dele. Só que tinha momentos que não tinha jeito, cara. Eu vou ter que enfrentar esse dragão aqui. E ia com medo mesmo. Aí às vezes dava certo, aí esse medo já, Não opa, é tão eu acho assim. que dá pra fazer melhor. Você percebe, Marcelo, que a gente vai treinando a nossa mente Claro. durante todos esses processos. Isso vai preparando a gente para qualquer área da vida. E muitas pessoas, você que está nos assistindo aí, pode pensar que, isso é redundante, isso é autoajuda. Pratica, tenta fazer isso. Eu costumo dizer, Marcelinho, eu vivo isso na prática. Vou entrevistar estagiários ou algum funcionário. E a gente faz algumas perguntas, né? Pô, trabalho com esporte, eu preciso perguntar, cara, você já praticou algum esporte na vida? Enfim. E Marcelo, isso prática. O cara que foi atleta, independente do nível que ele atingiu, comparado com uma pessoa que não foi atleta, autonomia, responsabilidade, é a diferença assim assustadora, é avassalador. Então, pais, quando você investe a prática, a rotina de esportes na vida do seu filho, você não está investindo se ele vai ser profissional, se ele vai ter rendimento ou não. Você está investindo num futuro onde ele vai ter o maior preparo possível, porque passar por essas situações não é fácil, né, Marcelo? É assim, eu acho que a gente falou isso um pouco atrás. Cara, o que o atleta passa, né? E quando você começa lá, quando você vê os pequenos, eles quebrando e passando, sabe? Eles quebrando esses desafios, cara, isso é muito legal. Sim. Porque você vê um garoto acuado quando ele chega, Sim. e aí ele se solta, e aí ele passa aquele degrau, e ele... Cara, o esporte é tudo, maravilhoso, cara. Maravilhoso, assim. Bom, nós somos suspeitos porque a gente foi criado dentro disso, mas eu, assim, eu espero não escutar menos quando eu vejo um pai ou uma mãe falar, mas ele perdeu 3 anos da vida Pelo amor dele de porque ele não. tava no clube tal, ele tava... Cara, isso daí, ele não sabe o bem que ele fez pro filho dele. E o quão preparado esse menino vai estar pra É a vida. maior faculdade que essa criança, que você pode oferecer, né, pro teu filho, pro atleta, é praticar esportes. Quando eu falei para você da arbitragem, o Marcelo, em algumas palestras que eu dou, eu falo que foi o maior curso de gestão de pessoas que eu tive, né? Mas por quê? Porque as pessoas falam, um cara para ser árbitro, ele precisa estar beirando a loucura. E assim, foi uma oportunidade que eu tive na faculdade. O pai de um amigo meu era diretor de árbitros de São Bernardo. Então eu falei, eu jogava futsal, vou fazer o árbitro, enfim. E cheguei a fazer federação. Mas olha só que loucura, Marcelo. Dentro de um jogo, o árbitro tem regras e tem normas a cumprir. Regras é aquela que está no papel. As normas é aquelas coisas que não estão no papel, mas que você precisa gerenciar ali da melhor forma. E você julga a todos os momentos, se você está cumprindo ou não as regras e as normas do jogo. Todas as decisões, Marcelo, todas, 100%, sem exceção, você desagrada alguém. Todas. Se eu optar para você, aquele cara vai achar ruim. Se eu optar para aquele cara, você vai achar ruim. Só que você tem que fazer isso de uma forma tão sutil para que o negócio não descambe. Então, eu aprendi a diferença entre ofensa e desabafo. Isso foi um hábito que me explicou. Qual que é a ofensa? É que quando você tem uma ação e o cara chega para você e fala, ó, vai tomar naquele lugar, enfim. Agora, ninguém fica feliz em tomar um cartão amarelo ou um cartão vermelho. Ah, não foi nada, vai tomar naquele lugar.
Você percebe que a frase é a mesma, mas o contexto, a palavra é outra. Então, quando eu comecei a apitar, eu até recebi um prêmio de segundo melhor árbitro da região, enfim, por conta disso, né? Eu fui começando a entender cada um. Tinha jogador, Marcelo, que já chegava pilhado, cara. Então, vou ter problema com esse cara, eu preciso ter uma linguagem mais próxima para o negócio não descambar. E eu fui aprendendo isso no dia a dia. Quando você fala para mim que o menino que chegou pro treino, você não sabe como é que ele veio, de onde ele veio, se ele tinha dinheiro para vir, que hora que ele saiu de casa. E às vezes o menino chega com fome, cansado, estressado porque eu fico muito tempo no ônibus. Se você não tiver essa visão de acolhimento, esse menino vai se sentir cada vez mais desmotivado, cada vez mais despreparado. Ele está longe de casa, ele está morando no alojamento, como é que está essa situação? Por que eu estou dizendo isso, Marcelo? Por trás de um atleta existe uma pessoa, existe um ser humano. E esse atleta só vai entregar tudo que ele tem, todo o potencial que ele tem, toda a energia que ele tem, se o ser humano estiver equilibrado. E eu vejo muitas vezes, Marcelo, até por conta, né, dos meus filhos que são atletas, que muitas vezes essas questões elas não são prioridades. Você está aqui, você precisa entregar, você precisa performar, porque se você não fizer isso, tem 10 ali querendo entrar no teu lugar. Então essa parte humana, ela é fundamental para quem trabalha nesses bastidores, né? E como você passou por isso algumas vezes, né, Marcelo? Eu fico muito, assim, feliz de saber que existem pessoas que têm essa clareza que eu preciso tratar bem o ser humano para que esse ser humano seja um bom atleta e esse atleta traga o retorno para o clube. Então, cara, parabéns por essa visão, porque você realmente é um cara diferenciado. Everton, assim, cara, na realidade, eu tô aprendendo. Para de ser modesto, Marcelinho. Não, eu vou te explicar por quê. Eu tô aprendendo, cara. Sabe por quê? Porque a vida, né, ou as circunstâncias da vida, ela foi dura, pesada Sim, comigo. não te ensinou fofo, né? E a gente tem que tomar cuidado de, de não pensar que como a vida foi tão dura comigo, pô, eu não posso amolecer para esse garoto, ou para esse atleta, ou para isso, para aquilo. Eu tenho que continuar sendo duro. Sim. Para prepará-lo de certa forma. Não, o que eu digo, eu tô dizendo é assim, a gente tem que tomar cuidado, porque para que você, não é porque você teve momentos difíceis, duros, Sim, sim, pesados, sim, sim. que você tem que ser o tempo todo rígido. Perfeito, perfeito, perfeito. Você não, sabe? Então assim, eu tenho procurado olhar um pouco isso. Essa semana mesmo a gente fez, a gente está tendo um ciclo de palestra com todas as Legal. categorias, né, para a gente poder conhecer. É um psicólogo, é um coach, Sensacional. Então, assim, sensacional. até para a gente poder conhecer um pouco melhor essa criança, esse Sim, jovem, sim. enfim. E tem sido muito legal, porque é o que você falou. Se a gente cuidar mais do ser humano, eu não tenho dúvida que a gente vai ter um atleta Melhor. melhor, um atleta mais confiante, um atleta com um cognitivo, que é a capacidade de aprender rápido, que eu sempre falo com eles, assim, quando você tem atletas realmente que ele tem um cognitivo diferente, eu tô dando a informação pro Everton, mas o Roberto que tá do lado já olhou e falou assim, meu, isso aí eu não vou fazer. Já tá percebendo. Então, assim, eu acho que essa preocupação hoje, sim, com o ser humano, ela se torna fundamental. Você também mostra o seu lado pro atleta e fala, meu, esse cara só bate. Não, mas ele pensa assim, quando ele tem que cobrar, ele vai... Quando o jovem, ele passa a entender, ó, esse momento aqui é da gente fazer isso. Agora, esse momento aqui, meu irmão, ó, pô, você tá precisando? Agora vem cá, vou te ajudar, vamos fazer. Então, esse cuidado, quando eu falo pra você que eu tô aprendendo, isso pra mim tá sendo um aprendizado também. Sim, e assim, Marcelo, isso que eu falo isso de evolução, Sim. né, de clareza. Quanto mais clareza a gente tem, melhor as coisas tendem a fluir. Uma vez eu estava conversando com o pai num jogo, e o pai estava falando, pô, a gente tá sem lateral, não sei o que e tal. E aí, o lateral era o meu filho. E aí o que é estar sem lateral? Mas enfim, aí acabou o jogo, a gente conversando e tal. Ele falou, poxa, o que você achou? Pô, o Jota não tava bem hoje no jogo e tal. Eu falei, acontece, é menino, né? Ser humano, às vezes as coisas não fluem.
Aí ele, poxa, mas treinou a semana inteira? Eu falei, tá certo. Eu falei, você trabalha com o quê, cara? Ele falou, não, eu sou motorista, né? Eu trabalho numa empresa de caminhão e tal. Eu falei, legal. Imagina se seu patrão chegar pra você e falar assim, é o seguinte, cara. Se você ultrapassar o limite de velocidade uma vez só, o que quer? Que eu tenho GPS. Se esse caminhão aparecer riscado, e assim, ou com alguma multa, você tá fora na hora. Como é que você vai se sentir? Aí ele, pô, meu, se o cara começa a pressionar assim, é a lei de Murphy, né? Pode ser que dê tudo errado. Eu falei, pois é. Como é que você acha que um menino de 10 anos de idade vai entrar no campo e fica ouvindo, a gente tá sem lateral, pô, tem que jogar bem, treinou a semana inteira. Você acha que ele vai conseguir jogar tranquilo? Não tinha parado pra pensar. Eu falei assim, ele já tá ansioso por si só. E a gente aqui, em vez de dar um apoio, a gente está pressionando cada vez mais e exige que ele consiga corresponder. Eu não tinha parado para pensar. Eu falei, imagina se no seu dia a dia todo mundo te pressiona dessa forma. Marcelinho, recentemente teve a final, né, do Corinthians e Palmeiras ali, e o Rafael Veiga foi cobrar o pênalti e o goleiro do Corinthians acabou defendendo. E eu observo muito isso, né? E aí a parte da torcida, o cara errou, tá de sacanagem, o cara não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians, tá de brincadeira, enfim. Presta atenção, Marcelinho. O cara é o batedor oficial do pênalti. O jogo no estádio do adversário. Da marcação do pênalti até a cobrança, passaram-se quase 10 minutos com objetos sendo arremessados no campo. Ele não estava bem no jogo, mas era o capitão do time. Ele tinha que tomar uma decisão naquele momento. Se eu refugar como capitão, o que eu vou estar passando? Eu sou batedor de pênalti oficial, mas não estou bem, sou o capitão e vou falar, não vou bater. O que eu vou estar transmitindo para o meu time? Eu sempre bati os pênaltis, tenho um aproveitamento muito bom, cara, eu vou lá. E aí, ele pegou a bola, colocou lá, depois você vê os vídeos e observa comigo. E aí, na hora que ele ia bater o pênalti, o árbitro parou o jogo, que foi dar um cartão para alguém da comissão técnica. E você sabe que esse período, Marcelinho, é uma eternidade. Na hora que a TV focou, ele fez assim, ó, na cabeça. Sabe o que estava acontecendo ali? Aquilo que a gente comentou. Pensamentos disfuncionais, disruptivos. O nível de cortisol dele estava tão alto que começou a gerar pensamentos disfuncionais. E aí ele fez assim, num gesto, tira esses pensamentos da minha cabeça, porque eu preciso focar nas nuances do pênalti. E aí ele respirou 2 vezes na tentativa de acalmar, e aí, e eu não acho que ele bateu mal o pênalti não, viu, Marcelo? Ele bateu firme, forte no canto, mas ele não estava totalmente focado para perceber algumas nuances. E o goleiro do Corinthians fez uma baita defesa. Por que eu estou contextualizando dessa forma, Marcelo? Quem nunca bateu um pênalti numa final de campeonato, num estádio do adversário, não faz ideia do que é passar por isso. Mas é muito mais fácil a gente criticar, julgar. Será que ele queria errar esse pênalti? Será que ele queria perder o campeonato? Mas as pessoas muitas vezes são tão cruéis que não pensam nisso. Eu tô te dizendo isso, parceiro, porque o cara só vai conseguir render se ele tiver bem, se ele tiver equilibrado, se ele não tiver com essa cobrança exagerada. E a gente precisa ter empatia, porque dentro de uma final, Marcelinho, só um vai ganhar, velho. Não tem empate na final. O troféu de campeão só vai para um lado. Mas o imediatismo às vezes interfere um pouco, né, cara? Sim, mas eu acho que tem um ponto importante também, e o Veiga ele se colocou muito bem no final do jogo. Eu vi. Que é a parte que se fala do líder. Que acho que esse é um ponto importante. Tá difícil de você formar novas lideranças. Concordo. E eu tenho alguns amigos empresários, tem uma galera, e os caras falam, cara, a gente não consegue formar novos líderes. Ninguém quer ser mais líder. Uma bucha, né, cara? Ninguém quer ser mais líder. O cara quer fazer o trampinho dele ali e tchau. No esporte, antigamente, você chegava numa categoria, você tinha 3, 4 moleques que eles tomavam a frente. Hoje não tem nenhum. Hoje não tem ninguém. Então, assim, isso é preocupante, porque você não consegue formar novos líderes.
Porque um líder, ele já vem com traços Sim, de sim, líder. sim. E a gente tá ali e as situações... Você vai a gente vai lapidando, né? lapidando e aí vai se formando um líder. Você só vai direcionando, Sim. olha, ó, isso aqui você pode cortar, ó, isso daqui você tem que melhorar e Sim. tal, ó, isso aqui você tem que se colocar assim. Mas o cara já tem traços para líderes. Sim, ele já tem algum Ele já tem- indicativo, né? Exato. E no esporte hoje você Mais não difícil, consegue, né? você não consegue ver mais do líder. E eu acho, eu tava conversando com o Cirilo, né? E ele falou, cara, eu vou acompanhar jogos da categoria de base, eu tenho vergonha de alguns pais ali com crianças de 7, 8, 9 anos, porque é uma cobrança exagerada. E de certa forma, Marcelinho, até tem, mas ele é tão polido, ele é tão oprimido que eu abro mão, eu desisto. Por que eu tô dizendo isso? Eu acho que a gente precisa preparar melhor as pessoas que trabalham com essas crianças para que esses resultados sejam cada vez melhores. Marcelo, eu tenho mais um monte de perguntas para fazer para você. Eu queria saber um monte de história sua como jogador, de seleção, os bastidores. Eu acho que esses bate-papos, eles têm que ter pelo menos 3, 4, 5 episódios, mas o nosso tempo é muito curto. Marcelinho, eu te agradeço do fundo do meu coração, parceiro, por aceitar se expor dessa forma, né, de fazer essas trocas comigo. Esse tempo tem um significado muito grande para mim. E eu acredito que essas trocas, de alguma forma, pode atingir alguém que está nos assistindo. Então, parceiro, não tenho palavras para te agradecer por ter aceitado esse convite. Valeu mesmo, irmão. Ô, Everton, esquece. Acho que esse papo, essa conversa, a gente poder falar das vivências, né? Tem uma frase que eu vi esses dias que foi bem engraçada, né? Como é que é? O cara, você ter o curso tal, a pós tal, o doutorado, não sei o quê, mas você não ter realmente entendido como a coisa funciona e que tá muito além, às vezes, só da técnica, só né, é a prática em si, Sim, sim. falando o tempo todo. Então, assim, tá aqui para mim, tá podendo falar daquilo que eu amo fazer, como eu te falei, quando eu continuo aprendendo muito, continuo melhorando, e acho que essa é a ideia do ser humano, a gente tem que estar pronto para receber novas informações, para mudar alguns hábitos, e isso faz parte. Então, assim, eu que sou bem grato por esse papo, por essa conversa, e que eu tô à disposição, cara. Tamo Precisou, junto. tamo Tamo aí, junto. vamos se falando. Como você mesmo falou inicialmente, também tô mandando aí com alguns projetos, algumas ideias. Vamos ver se a gente consegue implementar Vai dar isso. certo, opa! Implementar isso e levar, né? Acho que o Sim. mais importante é o que eu sempre falo para os meninos. Falo, ó, a palavra pode ser bonito, mas o que arrasta é o exemplo, É né? isso, parceiro. Então, conta Tamo comigo junto. pro E que assim, vier aí. eu vou falar, Marcelinho, para quem tá nos assistindo aqui, a gente tem um projeto juntos, né? Tem uma arena ali em São Bernardo, a Arena Circuito Escolar, que eu e o Walter, que é meu sócio nesse projeto, a gente está lançando as escolinhas de esportes aqui, e o Marcelinho vai ser nosso parceiro em uma dessas escolinhas. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso projeto, em breve a gente vai estar soltando essas informações aí. Vamos sim, vamos Parceiro, pra cima. obrigado, tamo junto. Quem nos assistiu até agora, eu agradeço de coração. Não se esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de colocar no sininho ali para receber as novas notificações e também, obviamente, compartilhar com outros pais, com outros treinadores, com outros professores. E a gente está sempre aberto para as opiniões, para sugestões e ficamos à disposição de todos vocês. Marcelinho, obrigado, parceiro. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima. E um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.